Graça sobre graça, meu amado. Que Deus abençoe sua vida e te guarde. Meu querido, eu não vim aqui pedir seu dinheiro, até porque Deus não quer o seu dinheiro, Deus quer a sua alma, a sua vida. E hoje nós estamos vivendo um período muito difícil dentro do cristianismo. E esse período é os próprios pastores introduzindo heresias, fazendo o papel do anticristo dentro da igreja. Difícil escutar isso, mas é a realidade. Difícil foi para Jeremias. Jeremias nasceu numa aldeia sacerdotal. Jeremias cresceu dentro de uma aldeia sacerdotal. Jeremias foi instruído pelo seu próprio pai, sacerdote, para ser sacerdote. Jeremias, ele foi ensinado com toda a doutrina da lei. Mas o dia que Deus chamou ele, ele teve que apresentar para o pai dele a graça de Deus. Falar para o pai dele que o que o pai dele fazia era errado. Por isso que Jeremias foi perseguido. Se você ler Jeremias capítulo 7, o versículo 20 em diante, você vai ver que Jeremias vai falar para o próprio pai dele: pai, Deus não pediu sacrifício nem holocausto. Desde a época que tirou vocês do Egito, por que vocês estão sacrificando? Isaías, muito menos. Imagine só, um povo que foi criado dentro de um povo e depois se levantar para justamente profetizar que o povo estava errado. É assim hoje no nosso meio. É assim hoje dentro da nossa vida, dentro da nossa casa. É assim hoje, porque Jesus falou assim: eu não vim trazer a paz, não, eu vim trazer a espada. A espada é a palavra de Deus, meu amado. A espada é a verdade do Evangelho. João Batista, ele sendo sacerdote, filho de Zacarias, sua mãe sendo Isabel, filho também legítima, que veio da tribo de Levi. Ele poderia se recuar justamente para estar ali como o último profeta chamado por Deus, mas ele não recuou. Ele apareceu no deserto: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. E ali os escribas e fariseus, os doutores da lei, justamente para ter com ele, junto com aquele profeta, e perguntava a ele: o que eu devo fazer para herdar o reino do céu? Olha, se você tiver 2 túnicas, divide com o seu irmão. Meu amado, a Bíblia fala no livro de Mateus, no capítulo 7, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Esse entrará com gozo eterno. Porque foi isso que Cristo veio fazer, foi isso que Cristo veio mostrar para nós. Porque se a gente pegar a Escritura, a maior preocupação dos profetas de Deus era falar que eles estavam caindo no abismo. Meu amado, e hoje não é diferente. Hoje não é diferente, porque a população está caminhando para o abismo, pensando que está ali, servindo a Deus, adorando a Deus, igual o povo judeu. Mas não estava. Não estava, porque eles foram enganados. Assim também é no dia de hoje. A preocupação de Cristo era tão grande que ele deixa a palavra para nós, que está lá em Mateus no capítulo 21. Quando Jesus ele entra no templo, ele vai limpar o templo. Mateus capítulo 21, versículo 12 diante. Jesus, para limpar o templo, ele pega o chicote. E quando ele pega aquele chicote, dentro do templo, da casa que era chamada casa do nome do pai dele, ele expulsa dali o que vendia e o que comprava. Ele não só expulsava o que vendia, ele expulsou o que vendia e o que comprava. Porque o que comprava também estava errado. O que comprava também estava sendo instruído por cego.
Por isso que Jesus, ele veio para o seu povo. Quando Jesus fala que veio para o seu povo, era o povo judeu. Então toda a Bíblia, quando Jesus ele veio justamente falar um pouquinho de fermento, leveda toda a massa. Quando ele fala não mistura com o fermento do fariseu, ele está falando da lei. Jesus, todo o tempo, ele fala do joio e do trigo. Quando ele fala do joio e do trigo, ele está falando a lei e a graça. Por isso que João, no capítulo 1, ele vai falar: a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Você pode entender isso comigo? Você pode entender a Escritura junto comigo? Porque, meu querido, quando Jesus ele limpou, expulsou dali o que vendia a palavra de Deus, expulsou dali os cambistas, que ali se vendia por um prato de lentilha. Quando ele expulsou todo mundo que comprava, entrou os cegos, os coxos e era curado. Quando vocês deixarem de vender a palavra de Deus, quando vocês deixarem de comprar a palavra de Deus, a enfermidade vai sair da terra. Quando vocês crerem que verdadeiramente Deus não quer que a palavra dele seja vendida, quando os pastores se humilhar na presença do Senhor e achar que só tem um pastor, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o pastor do pastor, e se colocar na posição como servo de Deus, vocês vão ver a glória de Deus. Porque até agora, meu amado, só ficou os cambistas. Só estão os vendedores e os compradores dentro da casa de Deus. Então não tem como Deus operar, como que uma enfermidade, como que uma AIDS, como que a Covid-19 vai sair do mundo, se vocês são corruptos da palavra de Deus. Se Cristo entrou lá e expulsou com um chicote aqueles que estavam vendendo dentro do templo. Jesus conta outra parábola. Jesus conta que um certo homem chegou para ele e perguntou: quem entrará na porta? Quando o Senhor da porta fechar a porta, em Lucas capítulo 13, versículo 22 até o 28, quando o dono da porta, Jesus, fechar a porta, muitos vão chegar até ele, vão perguntar, vão bater na porta: abre a porta. Abre a porta que sou eu. Abre a porta que sou eu, mestre, rabino. Abre a porta. E o dono da porta vai falar: eu não vos conheço. E as pessoas que estão do lado de fora, elas vão dizer: mas Senhor, nós comemos contigo. O Senhor comeu conosco dentro de casa. O Senhor ensinou justamente a gente na nossa rua. Agora o Senhor fala que não nos conhece. Meu amado, esse povo que está do lado de fora, eles pensavam que estavam sendo conduzidos pelo lado certo, porque eles cobram o próprio Cristo. Mas o próprio Cristo deixou escrito para nós. Quando eles disserem que eu estou dentro de casa, não acredite. Quando eu disser que eu estou no deserto, não acredite. Quando eu disser que eu estou num templo, não acredite, porque eu não estarei em lugar nenhum, porque Ele está em nós, Ele habita em nós, Ele vive em nós, e você é o templo do Espírito Santo de Deus. Santo Deus da glória. E aquele povo que estava pensando que estava indo para o caminho certo, mas estava sendo guiado pelos lobos devoradores gananciosos, vão cair no abismo. Imagine você estando dentro de uma igreja, pensando que está sendo ensinado pela doutrina de Deus, pela graça de Deus, mas não está, e vai bater na porta: Senhor, abre para mim. Lucas capítulo 13. Abre para mim, Senhor, eu quero entrar. E você comeu uma comida que não te alimentou para entrar no reino do céu. Você recebeu um ensinamento que não era justamente o trigo, mas era o joio.
Por que que nós falamos que o joio ele contamina? Por que que nós falamos que o joio verdadeiramente ele mata? Porque o apóstolo Paulo em Gálatas no capítulo 3 fala sobre isso, que a lei ela é maldição. Então, meu amado, para pensar nisso. Eu chamo a atenção da liderança de hoje, das ovelhas de hoje, do povo de hoje que estão dentro da casa, que se chama Igreja de Deus, para uma reflexão. Quem você está servindo? Quem você tem adorado? O que tem pregado na sua igreja? Doutrinas de homem ou doutrina de Deus? Porque quando eu olho para a Escritura, Romanos capítulo 4, versículo 13, diz que a promessa não foi feita pela lei a Abraão, nem a sua posteridade. Porque se a promessa viesse da lei, a graça tinha sido aniquilada. A promessa ia ser aniquilada. Então, meu amado, a promessa sua, que você ia herdar o reino do céu, vem justamente da graça de Deus revelada a Abraão. Não foi revelada a Moisés. Porque a Bíblia mesmo vai dizer, Romanos capítulo 5, versículo 14, a Bíblia vai dizer que a morte reinou até Moisés. A morte reinou até Moisés. Por que que a morte reinou até Moisés? Por que que a morte reinou até Moisés? Versículo 14. Romanos capítulo 5, versículo 14. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir, Jesus Cristo. Por que que a morte reinou até Moisés? Porque no versículo 20, no capítulo 5, a Bíblia vai falar: veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Vê se você entende isso comigo, pastores, ovelhas. Vê se você entende isso comigo. O apóstolo Paulo fala que a lei aqui é uma ofensa contra Deus. A lei é algo impuro contra Deus. Você pode captar isso comigo? Porque ele vai justamente vai falar aqui: veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. A lei é o pecado. A lei de Moisés era o pecado. Por isso que o sumo sacerdote, ele compra Jesus, e Pilato fala: não, mas os romanos não têm nada contra esse homem. O sumo sacerdote vira: mas a lei de Moisés tem que morrer, tem que ser apedrejado, tem que ser aniquilado. Porque assim como os profetas falaram que Deus não habita em templo feito por mão de homem, assim como está no livro de Levítico, no capítulo 16, que quando eles acendiam o incenso, Deus dele aparecia para ele. Jesus falou, justamente no livro de João, no capítulo 1, que a graça e a verdade vieram no intermédio de Jesus Cristo, porque a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Porque ele continua dizendo: porque Deus não foi visto por ninguém.
ele chama Moisés de mentiroso. Ele chama Moisés de mentiroso quando diz isso, porque o povo que entrava ali para sacrificar, muitas das vezes eles eram mortos e falavam que eram por Deus, que eram mortos, que não estava santificado. Meu amigo, minha irmã, pastores, larga os seus títulos de pastores, porque você tem que ter um pastor, que é o Senhor Jesus Cristo, o Salvador da nossa alma. Se Pedro não quis ser crucificado junto com Cristo, igual ao seu Messias, se Pedro não quis ser crucificado igual a ele, em pé, foi de cabeça para baixo. Imagine se ele gostasse de que alguém chamasse ele de pastor, porque o Messias ensinou para ele, o mestre falou com eles: não chama ninguém de mestre, não chama ninguém de pai, porque vós tem um pai, vós tem um mestre, que é o Senhor. Agora vocês querem ser mestre da lei, vocês querem ser pastores da lei, e esquece que Jesus vive eternamente. É isso que vocês querem. Quando diz que a lei era uma ofensa contra Deus, você pode acreditar nisso? Você pode ver isso? Você que prega a lei na sua igreja, você que manda os outros se batizar falando que Jesus tinha pecado, entra no tanque da purificação, entra na purificação do leproso que tinha que tomar banho, você que apresenta criança dentro da sua igreja falando que o nome dela não está escrito no livro da vida desde a fundação do mundo, falando que Deus não é o Criador, o Salvador da sua alma, que te conhece antes que viesse nesse mundo, falando que Deus não é o fundador da terra e tem que apresentar a criança a Ele. É isso que você está fazendo. É isso que você quer, trazendo ofensa para Deus dentro da casa que se chama o nome dEle. Fazendo que o povo bate na porta aquele dia e Jesus vira para ela e fala para ela: eu não te conheço. Quando Jesus fala que vai bater a porta, os outros ficam batendo. A Bíblia fala que quando vocês vir Abraão, Isaac e Jacó e os profetas no reino do céu, ele não fala de Moisés. Por que ele não fala de Moisés? Não é porque Moisés não subiu, mas é porque a lei de Moisés foi dada pela carne de Moisés, foi dado pela fraqueza de Moisés. Quando Moisés quebra os 10 mandamentos: não matarás, não adulterarás, não dirá falso testemunho, não cobiçar nada de ninguém, ele fala, assim diz o Senhor, quando estava falando ele mesmo: mata o seu irmão, mata a sua irmã, mata a sua amiga, mata todo mundo que fizer esse bezerro. Quando Deus não é o Deus da morte, se ele tiver de matar, ele mesmo extermina. Quando vocês criam e prega dentro da sua igreja que Deus mandou invadir cidade, que Deus mandou destruir fulano, que Deus mandou matar ciclano, esse é o Deus de Moisés, esse é o Deus da morte, o império da morte, que Cristo veio aniquilar. Mas quando fala de morte, meu amado, que pelo homem entrou o pecado, entrou a morte no mundo, e pelo homem foi tirado o pecado, tirou a morte do mundo. Foi o que Jesus veio trazer: olha, eu vim para que tenha vida e vida com abundância. Mas ele estava falando para quem tinha vida. Para mim e para você, nós estamos mortos? Não. Porque enquanto há vida, pastores, enquanto há vidas missionárias, enquanto há vidas pastoras, ainda há esperança de você pegar sua carteirinha e rasgar e se colocar no pé do Senhor como servo. Pai, eu quero ser o menor, porque o menor será o maior do teu reino. Glória a Deus, aleluia. Santo Deus da glória, devolva a sua carteirinha, devolva o seu título, devolva agora nesse momento, porque Deus está falando contigo. Até quando vocês vão tirar a gordura da ovelha?
Até quando vocês vão querer ser sustentados igual o da lei de Moisés? Até quando? Porque quando se fala de morte, que saiu a morte, não que acabou a morte. A morte continua. Porque você vê gente morrendo todo dia, mas não é essa morte que ele está falando. Pelo homem entrou a morte no mundo, pelo Adão. E pelo homem foi tirada a morte do mundo, por Jesus Cristo. Em Mateus, no capítulo 8, versículo 21 em diante, Jesus está passando por certa cidade. Um discípulo dele vira para ele e fala assim: Rabi, deixa eu enterrar o meu pai. E naquele momento Jesus vira para aquele homem, aquele discípulo que queria enterrar o pai dele, e fala para ele: deixa que os mortos enterram seus mortos. Só quem recebe o alimento vivo da água cristalina, só quem recebe o alimento da graça de Deus, só quem é alimentado verdadeiramente, sem contaminar com a doutrina dos fariseus, com os fermentos dos fariseus, pode receber essa água. Só quem entende o que foi o sacrifício de Cristo pode beber dessa água, pode comer desse alimento. Não é o alimento que você come dentro da igreja uma vez por mês, dizendo que é a ceia do Senhor. Por quê? Lá em 1 Coríntios capítulo 11, o versículo 19, o versículo 20, ele vai dizer: até que importa que haja heresia, mas para que o sincero se manifeste. Quando vós ajuntar no lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Aí vocês se arrumam, vão para o lugar, chega lá, vão participar da ceia. Quando o apóstolo Paulo, por isso que há muitos fracos e doentes, porque vocês estão comendo indignamente, porque vocês estão se alimentando é do joio e não do trigo. Eu fico envergonhado. Fico envergonhado quando eu chego num lugar e vejo várias portinhas, uma igreja aqui, uma igreja ali, uma igreja aqui, uma igreja ali. Não entenderam o evangelho? Porque cada um quer ser o pastor, cada um quer ser o líder. Ninguém quer ser um galho. Todo mundo quer ser raiz, mas raiz é Jesus Cristo, que é a árvore. Santo Deus da glória. A raiz é Ele. Nós somos apenas um galho da figueira. Nós somos apenas um galhozinho. Nós não somos a árvore. Você não é a árvore. Eu vejo mulheres aceitando um cargo. Quando o apóstolo Paulo fala assim: as mulheres que aprender, aprendem na sua casa, não que ela não possa ensinar, mas elas querem liderança. Não respeitam o apóstolo. Vocês querem ser pastora. Mas era pastora de ovelha, era de animal. Quando fala de liderança, fala de homem. Por isso que a igreja está assim. É muita heresia que traga do Velho Testamento, da lei de Moisés, para dentro da graça de Deus. Como que vocês vão viver? Vocês querem ser sustentados igual os escribas e fariseus, que muitos deles entendiam o que Jesus estava falando, mas não largava o seu trabalho dentro do templo, que era sustentado pelo templo. Se arrependa. Ainda há esperança. A graça está sendo anunciada. Se arrependa, pastor. Se arrependa, pastora. Se arrependa, evangelista. Se arrependa, evangelista.
Se arrependa, diaconisa. Nenhum apóstolo é reverenciado por irmão como pastor. Mas você vê irmão Paulo, irmão Pedro, era assim que ele se dirigia, porque ele não queria título, eles queriam apresentar que o Senhor cresça e nós diminuímos. Você pode entender isso comigo? Você pode entender isso comigo? Agora foi você que se sacrificou? Foi você que derramou o seu sangue? Foi você que foi levantado, igual Moisés foi levantar a serpente no deserto para adorar? E por isso que Cristo foi levantado como a serpente no deserto foi levantada, para ele falar para Israel: eu tenho que ser adorado, Jesus tem que ser adorado. Não você, pastor. Vocês não entendem nem a palavra de Deus. E vocês vivem falando que são mestre da lei de Moisés. Mas quando o apóstolo Paulo se converteu, ele fala que a lei é esterco e a letra mata. A letra que mata é cravada em pedra e o Espírito vivifica. O que ele servia era esterco. Você pode entender isso comigo? O que você está vivendo na sua igreja? Uma religião. A religião mata porque justamente Tiago vai falar que a religião de Deus é ajudar os órfãos, a viúva e o necessitado na sua tribulação. Você faz isso? Não, você quer título, andar de carro do ano, ter casa de praia, ter seus filhos no melhores colégios, construir mansões, casa, apartamento. É isso que você quer com as ovelhas, não é? Tu acha que tu vai entrar no reino do céu? Tu acha que Jesus ele vai deixar você entrar no reino do céu? Essa foi a palavra dos profetas. Arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Por isso que vocês estão na terra como mortos. Pastores se suicidando, pastores matando marido. Por isso que vocês estão vivendo com depressão e achando que a depressão é normal porque o pastor sofre. Não! Porque a depressão é demoníaca, é diabólica. Vocês não entendem o evangelho de Cristo e quer viver nas trevas. Recebe a palavra, meu irmão. Se arrependa que ainda há esperança. Deus te ama. Deus ainda te ama. Um dia eu fui na igreja, há muito tempo atrás, 8 anos atrás. Deus falou: vai lá, na igreja do Silas Malafaia, dá um estudo para ele. Ele entendeu. Porque Cristo fala assim: aqueles que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Quando Malaquias repreendeu, que eles falam que repreendeu o povo, que me roubaram. Roubará o homem a Deus, que Davi não vai. Malaquias estava falando para os sacerdotes levíticos, que desviaram o direito do órfão, da viúva e do necessitado. É vocês que estão roubando a Deus. É vocês que estão roubando a Deus. Adulterando a palavra de Deus. Esse homem estava lá, com segurança. Eu entreguei o estudo na mão dele. Ele entendeu, porque ele foi numa rede de televisão falar. Ele não bota o nome dele, porque se botasse, eu ia processar ele. Silas Malafaia. Você entendeu a palavra? Que não sou eu que te chamo de ladrão, mas é Jesus. Porque Atos capítulo 4 era colocado segundo o coração de cada um, no pé dos apóstolos, dinheiro, casa que eles vendiam, tudo colocado no pé dos apóstolos. Tudo colocado no pé dos apóstolos. E os apóstolos dividiam segundo a necessidade que cada um tinha. Não ficava para ele não, pastores. Não ficava não, pastores. Segundo a necessidade que cada um tinha.
Pedro já tinha ali mais de 20.000 almas com ele. Pedro já tinha. Cuidando, porque Jesus falou, Pedro, apacenta minhas ovelhas. A ovelha de Cristo, Pedro sabia disso, não era dele. E João, 1 João no capítulo 3, vai falar, aquele que estiver bem nesse mundo, vendo seu irmão necessitado, encerrar o seu coração, como estará nele o amor de Deus? Filhinho, não amamos de palavra, mas sim em verdade e em prática. Tiago vai dizer que a fé sem obra ela é morta, é tudo confirmado pela palavra. E Pedro chega com mais de 20.000 almas, numa porta formosa, e vira e fala assim, o paralítico, olha, eu tenho 20.000 ovelhas, que não são minhas, são de Cristo. Porque o Messias virou para mim e falou assim, olha, Pedro, você me ama, Pedro? Você me ama, Pedro? Então apacenta, Pedro, as minhas, Jesus falando. É dele as ovelhas. Eu estou só cuidando dela, porque ela tem um pai. Eu só estou aqui como um obreiro, só ensinando. E Pedro vira para aquele homem, fala assim, ó, não tenho ouro nem prata. Você poderia dizer isso hoje, andando com o seu segurança, com a sua casa de praia, com o seu carro do ano? Mas isso eu lhe dou. Levanta e anda. Vocês não têm fé, vocês não têm juízo, vocês não têm justiça. Vocês dão o dízimo do cominho e do coentro, mas desprezam o mais importante. Vocês ofendem Deus e desprezam Deus. É isso que vocês fazem. Quando a casa for limpada, quando a casa de Deus for limpa, aí haverá um renovo. Quando a casa de Deus for limpa, desses gulosos, desses sanguinários, desses adúlteros, desses homens que quer tirar só a gordura que está aí e fazer divisão igual as tribos de Israel foram divididas. Um é batista, outro é assembleia, outro é presbiteriana. Meu irmão, o Paulo fala que é de Apolo, o outro fala que é de... Mas quem é de Cristo? Quem é seu pastor? Ah, meu pastor é Ias Soares, meu pastor é o Bispo Macedo, meu pastor é Sila Malafaia. Quando que você vai descobrir que seu pastor é Jesus Cristo? Que ele vive e reina para todo sempre. Quando você vai descobrir que seu pastor ele está pronto para atender o seu pedido? Quando que você vai descobrir que seu pastor é o Pai? Se tranque em seu quarto, ora seu Pai secreto, que ele te responderá. Saia do meio do lobo e viva a graça pura de Deus. Que Deus seja louvado na sua vida e que essa palavra chegue a quem tenha que chegar. Que nem todos vão dizer, Senhor, Senhor, em seu nome nós curamos, em seu nome fizemos muitos milagres e maravilha. E Jesus vai virando aqui para trás de mim, que eu nunca os conheci. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Você fica com essa palavra. Não deram ouvido aos profetas no passado, mas tomara que você dê ouvido ao Espírito Santo de Deus. Fica com essa palavra, que Deus seja louvado.